acho que essa websérie começou a ser idealizada no meio da pandemia, foi meio 2020, 2021. Eu nunca tinha feito nenhum trabalho nessa linguagem assim, de comédia mesmo, né? No caso, essa é uma dramédia, né? Uma comédia dramática. Eu sempre fui mais de fazer coisas dramáticas, né? Mais intensas e tudo mais. E eu tinha uma necessidade de fazer algo que fosse mais leve, que também rolasse, sabe, como um entretenimento, que fosse uma websérie. E aí surgiu essa ideia, e a ideia das ex e dos signos das ex, também como um fio condutor dessa história. Nossa, acho que no meu caso é bastante especial essa pergunta, porque eu sou um corpo trans que encruzilha uma outra dissidência que é o corpo lésbico. Então, ali na série tinham várias coisas, assim, que eu tava morrendo de medo. De como elas iam ser vistas, se eu ia ser equiparada de alguma forma com algum tipo de padrão de relacionamento cisnormativo, ainda que lésbico, ainda assim cis. Então, acho que como desafio, assim, foi mesmo pensar qual referência que eu tinha e eu não tinha de uma travesti sapatona. Essa referência. Então, esse foi um processo de personagem bastante maravilhoso pra mim, assim. E, ao mesmo tempo, a equipe, a Sol, que foi a preparadora, a Drica, no roteiro e contracenando comigo, né? A Laís na direção. Todo mundo foi muito aprazível, assim, muito quente comigo o tempo todo. Então, por mais ter sido medo, na hora fluiu de uma maneira muito maravilhosa, assim, obrigada. Eu acho que, eu não digo nem que foi um desafio, mas assim, foi um prazer pra mim poder fazer uma personagem não binária. Eu também sou uma pessoa não binária, só que eu tenho uma performance de gênero bem alinhada ao feminino, e é muito diferente de jazz. Eu acho que esse pra mim foi o desafio, assim, jazz é um pouco mais bem cara de não binário mesmo, e eu sou muito garota, apesar de ser uma pessoa não binária. Então, para mim, isso foi um desafio mesmo, entender como que o meu corpo funcionaria sendo jazz e poder falar também sobre essa vivência sáfica e não binária também, que existe, né? Eu acho que muita gente acaba apagando a gente, mas acho que foi isso, assim, foi uma honra mesmo poder falar um pouco da minha vivência, mesmo que através de jazz. Eu acho que eu tive 2 desafios dentro da série. Um deles foi fazer a preparação de elenco, né? E o outro foi atuar como atriz, né? Sendo que no momento em que eu atuei, eu estava nessa duplicidade, né? Tipo, tanto de entender o roteiro, entender as questões da preparação e trazer uma leveza também para dentro da personagem, né? Então, acho que teve esse desafio de olhar para cada uma das personagens, a gente entender um lugar de humanidade, né, de cada uma, entender um lugar de leveza, de contar uma história de mulheres, né, de pessoas lésbicas e pessoas não binárias, de uma forma que mostrasse para o grande público que, assim, nós existimos, nós estamos aqui, né, e a gente vive, a gente come, a gente, né, sofre por amor também, a gente quer se relacionar, a gente quer amar. Eu acho que o desafio foi trazer essa leveza, né, e trazer essa humanidade para cada uma das personagens e daí também para a Andrea, né. O desafio foi encaixar com leveza, contando a história de uma mulher lésbica e brincar com essa questão do signo dentro da série. Principais desafios. Tem a questão financeira, né, que é uma coisa que sempre pega em projetos independentes. Nesse projeto a gente teve uma verba inicial de um PROAC emergencial, mas a gente teve que fazer muitas parcerias, assim, sabe? Teve que fazer parceria com locação, com empresas que ajudaram com equipamentos, enfim. Então, acho que o desafio financeiro, ele sempre existe. E os perrengues básicos que acontecem, né? Todos os dias, e a coisa de acumular funções também, né? Então, assim, eu sou também equipe de marketing, equipe de comunicação. É meio isso. Bom, acho que falar de referência, uma referência não binária, assim, é meio complicado. Eu acho que agora talvez a gente esteja melhorando um pouco quando se diz de audiovisual. Então, para mim foi muito difícil procurar uma referência em outras obras para minha personagem. Então, eu me inspirei em mim, porque eu também sou uma pessoa não binária. Então, eu fiquei pensando como seria se eu fosse jazz? Como seria se eu estivesse nessa situação em que jazz está inserido, assim? Então, acho que para mim essa foi uma das referências principais, tentar me colocar nesse lugar.
E com certeza o tempo que a gente passou juntas, assim, a preparação juntas, foi o que ajudou mesmo, porque trouxe essa individualidade, fez cada personagem parecer muito real mesmo. Foi tudo muito natural, através dos jogos e das provocações que a gente foi criando juntas. Realmente a ligação que a gente foi criando como elenco, como produção. Eu acho que tudo isso também ajudou a gente a trazer essa realidade mesmo, sabe? Mesmo que seja uma realidade que não, muitas vezes não tenha vindo totalmente para a tela, a gente criou muito sobre essas personagens. Então acho que isso traz um pouco de leveza. São pessoas que existem, né? São pessoas reais. Eu acho que eu não busquei inspiração numa pessoa real, porque eu acho que a gente considera construir personagens únicas mesmo, assim, com identidades únicas, mas a gente foi construindo as personagens desde a primeira leitura, né? A gente já fez uma primeira leitura com a provocação da Sol, que foi nossa preparadora, já instigando para a gente pensar sobre como aquelas personagens se conheceram, né, o que, sei lá, motivava cada uma. A gente foi construindo essas histórias, né? A história prévia que não apareceu ali, a gente também já foi imaginando como é que eram essas pessoas. E na sala de ensaio foi incrível, porque justamente a gente teve essa preparação coletiva, né, com esse estímulo da Sol, com os jogos, com as brincadeiras. E eu acho que aí a gente também foi criando uma intimidade entre todas, né? Apesar da gente não tá em cena, né, umas com as outras, com todas, a gente está sempre com a Andresa, mas a gente foi construindo essa história única e se provocando e construindo essa história e pelos exercícios, pelas provocações. Então, não sei, os personagens foram nascendo muito naturalmente, né, acho que entre todas. Eu acho que a referência é o meu convívio com essas pessoas, assim, né, porque não... Ou, na verdade, de uma trajetória de vida, de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, de todas as pessoas que eu convivo, mas principalmente da vida real, eu acho. Porque quando você... Eu acho que o grande problema é esse, né? As pessoas falam muito na questão da literatura, mas elas não convivem com um outro, né? O que elas consideram um outro. E aí elas acham que é muito diferente, o que a Sol disse, né? Sobre, somos pessoas, né? Estamos aí, somos reais, a gente tem os mesmos sentimentos, a gente faz... É todo mundo igual, no sentido do sentir, né? Olha, eu não sei se eu posso dizer que eu estou representando, né? Acho que a gente está representando uma parte da comunidade, a gente está falando de alguns pontos de vista, algumas sexualidades, né? Acho que isso é uma coisa muito importante e que geralmente é o audiovisual independente que faz, né? Conseguir retratar essa diversidade. Porque quando a gente fala das nossas vivências dentro do audiovisual, da grande mídia, enfim, né? Dos filmes, né, de mainstream e tal, geralmente as nossas existências elas estão limitadas ao fato da gente ter uma orientação sexual e ponto. Não tem a subjetividade, não tem a complexidade que cada ser humano tem, além da sua orientação, além da sua identidade de gênero. E eu acho que aí é por aí que essas webséries, esses produtos independentes que a gente vai fazendo, vai construindo, que conseguem falar um pouco mais, assim, né? Caraca! Eu acho que a forma como a história é contada, né? A perspectiva da série cômica, dramática, não sei como é que entra nas nomenclaturas do audiovisual, mas de fato eu não tinha visto uma narrativa ainda que tenha essa toada. Assim, eu pelo menos não conheço. No caso da minha personagem, eu acho que talvez eu não tenha uma referência sapa trans ou uma sexualidade dissidente e transvestigênero se encruzilhando numa série de uma maneira tão leve, assim, de uma maneira tão delicada. É um dos episódios que eu acho que mais tem carinho, sabe, assim, entre elas. Todos os assuntos estão lá, sem a gente precisar dar os dados disso. Eu acho que a conquista da série inteira é conseguir passar por assuntos que são realmente pertinentes ao tempo e à política que a gente vive, mas sem necessariamente botar o dado na frente da subjetividade delas. A subjetividade delas está gritando o tempo todo, assim, é maravilhoso, é engraçado, é divertido. Eu acho que é primeiro existir uma série, né, feita por pessoas
que estão falando sobre esse assunto, sobre pessoas queer. Isso já é um lugar de impacto, né? Você entrar no YouTube e você ter acesso a isso. Você pode ser uma pessoa que mora no interior de São Paulo, você pode ser uma pessoa que mora no interior do Brasil e você tem acesso ao YouTube e você vai poder se ver representar de lá ou representada, enfim. Então, acho que isso já é muito positivo, né? Primeiro, a existência, assim, essa garra de ter juntado a equipe, de ter conseguido gravar, de ter conseguido editar, de ter conseguido, apesar de todas as dificuldades que se tem nesse país com relação à produção, né? E principalmente produção nesse quesito de conteúdos LGBTQIA+, enfim, né? Eu acho que isso já é um grande impacto positivo, assim. E muito do que também foi falado aqui, que eu também acho que é interessante, é que a série ela aborda as questões no entre, né? Eu acho que cada episódio tem uma questão que é abordada que é uma pessoa queer ela vivencia, né? No caso da Andrea é a questão em relação ao trabalho, de não conseguir se assumir, né, num ambiente de trabalho, e que isso é colocado como uma questão de que, puxa, é difícil, porque como é que, né, as pessoas começam a virar o olho para você, começam a não se relacionar, né, o quanto isso ainda, em 2023, né, depois de tudo que a gente vivenciou e do que a gente vivencia, isso ainda é uma questão, e ainda tem que estar colocado dentro das dramaturgias e dentro das produções. Então, acho que isso... acho que as pessoas conseguirem assistir, se identificar, né, e pensarem um pouco, refletirem a partir de cada episódio, em cada questão que cada personagem traz, de uma forma leve, de uma leveza, eu acho que cada vez mais naturaliza, né, e traz É isso que acho que eu falei na primeira resposta também. Nós existimos, nós estamos aqui, nós habitamos a casa de vocês, a gente habita os trabalhos de vocês, enfim, a gente está... Né, no bairro de vocês, a gente está no teu lado, né? A gente está, enfim, isso no interior, no mato, em qualquer lugar. Eu acho que não só representatividade sáfica, mas assim, falar de pessoas sáficas trans, pessoas sáficas não binárias, assim, eu tenho pouquíssimas referências disso na mídia, então poder ver que agora eu posso ser uma delas é incrível, assim, é um lugar de muita honra mesmo, assim. E foi muito bom poder falar também sobre violência médica, é uma coisa que, inclusive, eu já passei várias vezes, comentários ruins de se ouvir, enfim, sendo uma pessoa que performa muita feminilidade, mas que não é uma mulher, então é muito difícil esse ambiente hospitalar e médico entender isso. Então, para mim foi o pulo do gato falar sobre isso no episódio de Jazz, falar sobre esses comentários, essa violência implícita que a gente sofre, foi muito, muito importante mesmo, assim. Então, acho que poder ver que essas pessoas existem e vão se identificar com isso é tudo, assim, pra mim. Eu fico muito feliz mesmo. A personagem ela já tinha algumas características específicas, assim, tanto do tom da pessoa, do jeito, do físico. E aí eu acho que eu meio que tinha já na cabeça mais ou menos como ia ser cada personagem, então aí foi encontrar as atrizes que tinham essas características e trazer para junto do projeto. Nossa, eu acho a Virginia interessantíssima, assim, eu vou defender minha personagem, porque todo mundo tem alguma história com alguma escorpiana, escorpião, escorpiane e tal. E é muito interessante porque muita gente veio me trazer referência, assim, eu passei por isso, eu passei por aquilo. E eu acho que a Virginia é uma confusão muito sincera, assim, eu acho que ela é muito sincera. Apesar dessa sedução toda, né, de conseguir o que ela quer por esse meio, né, de seduzir a outra. Mas é muito sincera, eu acho que ela tá ali muito de verdade, assim, muito de coração, muito ali no momento, de viver aquele momento. Às vezes querendo uma relação aberta, uma relação fechada, nem ela sabe muito bem o que ela quer, mas ali no presente ela é muito de verdade. O que ela tá vivendo, o que ela tá demonstrando, eu sinto... Eu vou defender minha personagem. E pra mim foi muito gostoso explorar esse lado mais sedutor, mais inebriante que a Virginia tem. Enfim, acho que foi uma personagem gostosa de fazer. Eu acho que a Luana... acho que eu me identifico com muita coisa, no sentido dela é meio mandona, meio sarcástica, assim, num lugar, meio deixa que eu faço.
né? Ah, eu vou fazer, deixa que eu faço. Ou essa coisa meio sem noção de falar assim, vem aqui na pista de patins, julga que as pessoas já saibam fazer o negócio, né? Põe um patins, anda, todo mundo consegue fazer, vai, faz. Não que eu ache que todo mundo saiba fazer o rolê, mas vamos tentar, vamos fazer. Acho que tem isso dela. E, na verdade, acho que não me diferencio muito dela, não, apesar de ser virginiana. Acho que em alguns momentos da minha vida, eu sou muito parecida com ela. Os 62 segundos e o caso eram curtas experimentais, e eles eram... Os 62 segundos, ele falava mais sobre o universo da mulher e do silenciamento da mulher. Por isso chamava 62 segundos, porque dizem que a fala de uma mulher é interrompida a cada 62 segundos. E o filme tinha essa duração. E o caso também era um curta super experimental, que foi feito durante a pandemia, não tinha nem fala. Falava sobre relacionamentos entre mulheres, sobre padrões normativos que são reproduzidos até nos nossos relacionamentos, né? Porque a gente está muito inserida nisso. E eu acho que a principal diferença, além desse caráter que era experimental desses outros, esse já não é mais tanto, é a linguagem. Porque esse realmente é uma linguagem de comédia, de dramédia. E é bem mais leve, ele fala sobre temas que são... A websérie fala sobre temas que são importantes dentro da nossa comunidade e que são invisibilizados pela mídia, pelo audiovisual, né? Porque a gente mal está representada, né? Então, mas fala isso de uma maneira leve, de uma maneira divertida, e eu acho que essa é a principal diferença.